É uma sincronicidade no mínimo sombria, que enquanto milhares de pessoas perdiam tudo em uma catástrofe gigantesca, outros milhões de pessoas cultivavam inconscientemente os piores aspectos de nossa humanidade. Fique até o final deste vídeo, pois hoje vamos escancarar o momento espiritual que o Brasil está passando. Seja bem-vindo ao meu canal, Professor Gabriel Menezes falando. Esse canal é dedicado ao despertar da consciência e da espiritualidade com muita liberdade e ciência. Nesse canal nós navegamos pelas águas do conhecimento científico e da sabedoria espiritual, regado por muito empirismo. E o nosso objetivo é desmistificar o místico e oferecer uma nova perspectiva filosófica e prática sobre o despertar da consciência através do conhecimento, da informação e, acima de tudo, de ferramentas como a meditação e os breathworks que eu forneço aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos e práticas que eu publico semanalmente aqui gratuitamente para vocês. Bom, para início de conversa, por que celebridades são absolutamente fissuradas, obcecadas em associar símbolos sagrados à depravação? A Madonna, por exemplo, é só mais uma a fazer isso. Não tem nada de especial sobre ela. Essa é a tendência da cultura pop em geral. Destruir o sagrado, misturar o sagrado com o profano, para que as massas percam a sua conexão com o eterno, com o que é sagrado, e passem a ficar hipnotizadas com os impulsos mais básicos de seus instintos egoístas e, naturalmente, idolatrando essas figuras pops que se colocam quase como divindades aqui na Terra. Se eu entrar na sua casa, por exemplo, e roubar uma fotografia da sua família e rabiscar, rasgar no meio, você definitivamente vai ficar muito ofendido com isso. Então, por que as celebridades têm passe livre para fazer isso, enquanto todo mundo está aplaudindo, ovacionando, idolatrando? Perceba que tudo que eu estou falando não é, de forma alguma, um argumento puritano. Eu vou aqui pisar em ovos e deixar bem claro, eu não sou um puritano. Aliás, o puritanismo também é um dos piores aspectos da humanidade. É o extremo oposto, é a dualidade oposta. Temos o puritanismo numa ponta e essa profanação, essa idolatria na outra. A sensualidade e o erotismo fazem parte da vida humana. É saudável. Ter relações sexuais é saudável. Você ter uma dose de sensualidade e erotismo na sua vida. Mas a diferença entre o remédio e o veneno é exatamente a dose. E, sinceramente, a cultura pop atual já ultrapassou o limite do saudável faz muito tempo. Estamos vivendo literalmente num culto ao pornô. E o pornô é apenas uma caricatura do sexo real. Não tem nada de liberdade sexual em se distanciar do sexo como ele realmente é. Mas também reconhecendo ele como uma troca sagrada de energia. Perceba que a liberdade sexual, ela fomenta a visão do atendimento aos nossos desejos e instintos carnais mais profundos, sem responsabilidade afetiva, sem verdadeira conexão. Então, como eu disse, não há nada de liberdade sexual em se distanciar do que o sexo realmente é. Uma troca sagrada de energia. É isso o que o sexo realmente é. A vida, é claro, é feita de fases. E em alguns momentos, por falta de sabedoria, nós tendemos a ir aos extremos. Isso é completamente compreensível, faz parte do nosso processo de aprendizagem aqui na nossa experiência terrena. Mas a Madonna, de cima dos seus 65 anos, é um ótimo exemplo para o pântano onde a nossa cultura está atolada.
adultos presos em uma narrativa ingênua, adolescente, que confunde libertinagem com liberdade. As pessoas estão confundindo libertinagem com liberdade. Depois, as pessoas não entendem por que não conseguem criar vínculos profundos e saudáveis com outras pessoas, porque estão sempre desconfiadas e inseguras nos seus relacionamentos, porque se sentem em perigo, em risco o tempo todo de serem, de alguma maneira, afetados pela violência urbana. Tá aí o porquê de tantas pessoas ficar se metendo em furadas, as famosas red flags nos seus relacionamentos tóxicos e abusivos. E de quebra estamos vendo uma sociedade de pessoas depressivas, ansiosas e desmotivadas. Será que tem uma razão para isso? Entenda, quando vamos olhar de uma maneira holística, não é nada feito de maneira isolada. Tudo vai se completando e se combinando para gerar as doenças que nós estamos vivendo na mentalidade e no emocional da nossa sociedade atual. São vários os fatores. Mas esse é um dos fatores principais que precisa ser exposto. Estamos nos desconectando do sagrado e mergulhando no profano. Estamos idolatrando os ídolos errados. Se você ainda canta aquela música Os Meus Heróis Morreram de Overdose, você precisa rapidamente rever os seus conceitos e escolher melhores heróis. Porque se você está, de alguma maneira, idolatrando, ovacionando um herói desequilibrado, vivendo no extremo lado de uma dualidade, você vai tender para essa mesma dualidade e para esse mesmo desequilíbrio. E uma das maiores causas de tudo isso que a gente está vivendo na sociedade atual é a falta de sabedoria em cultivar a energia sexual, que é a sua energia da vida, que dá vida à vida. A energia que alguns chamam de Kundalini. Schopenhauer dizia que é impossível ser realmente livre sendo escravo de nossos instintos e desejos mais primitivos. Gustave Le Bon reforça isso com a seguinte frase: aqueles que não sabem dominar os seus instintos serão sempre escravos daqueles que se propõem a satisfazê-los. Existe aqui uma visão clara da diferença da liberdade em relação à libertinagem. A liberdade é você exercer o seu livre-arbítrio, fazendo escolhas cada vez mais conscientes e não escolhas inconscientes guiadas pelos seus instintos e desejos mais primitivos. Quanto mais consciente você se torna, quando você desperta, quando você expande a sua consciência, você começa a escolher melhor onde você vai colocar a sua atenção, onde você vai colocar a sua energia. Porque você sabe que onde você coloca a sua atenção, para lá a sua energia vai e para lá a sua liberdade é perdida e a sua realidade se constrói. Então é importante a gente observar onde você está colocando a sua atenção. Você está colocando a sua atenção na libertinagem, que vai romper com a sua liberdade, ou você está colocando a sua atenção na depuração e evolução moral? Saiba que a cada escolha, uma renúncia, uma consequência. A lei do livre-arbítrio, ela é implacável. Todos têm a liberdade de escolher o caminho que quer seguir. Isso é fato e definitivo. Só que, para cada escolha, uma renúncia, para cada causa, um efeito, para cada ação, uma reação, para cada causa, uma consequência. A lei da causa e efeito, ou karma, chame como você quiser. E saiba que existem escolhas que fazemos conscientemente, que são aquelas que nós sabemos, esse é o caminho que eu quero seguir, esse é o caminho que a minha alma está pedindo. Mas existem as escolhas inconscientes, que nós fazemos pautados em nossos vícios, compulsões, desejos,
e comportamentos nocivos. E para eles também há consequências, e as consequências são sempre ruins. Libertinagem é ser refém de nossos instintos e desejos, e com isso ferimos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, passando por cima muitas vezes da nossa dignidade, da nossa moral, nos entregando a vícios e compulsões que no final nem encaramos como vícios e compulsões, achamos que são comportamentos normais. No entanto, não conseguimos parar. E muitas vezes usamos a desculpa, quando eu quiser eu paro. Mas será que você consegue realmente parar? Será que você realmente consegue ficar muito tempo sem isso? Ou o resto da sua vida sem isso? Novamente, não estou falando aqui de puritanismo, estou falando de equilíbrio. Mas as pessoas que estão, por exemplo, presas em vício em drogas, substâncias, em cigarro, bebida, pornografia, muitas delas usam a desculpa de que não são viciadas, mas lá no fundo, se for parar, não consegue. Se consegue, fica um tempinho e depois volta com tudo. Então, aqui nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão importante. Uma reflexão importante sobre o momento espiritual que nós estamos passando. Enquanto muitos estão sofrendo catástrofes e situações que também são consequências das nossas políticas ambientais, dos nossos fatores ambientais extremos, externos, mas também com uma mistura de negligência política e N fatores que estão acontecendo, que é muito triste, N fatores combinados que estão gerando uma das maiores catástrofes que o Rio Grande do Sul já viu. E, no entanto, lá no Rio, milhões de pessoas ao vivo, outras na TV, não só no Rio, no Brasil, em outros lugares, ovacionando uma cultura de libertinagem, de profano, de depravação. Por fim, existe a questão do nome, Madonna, que é o nome italiano para Maria, Mãe de Cristo. A mulher que conteve em seu útero que todo o universo não pôde conter. A mulher que gestou Jesus no seu próprio ventre. Madonna é um dos nomes para o arquétipo do sagrado feminino, a rainha do céu, sábia, dedicada ao eterno, piedosa, modesta, mulher que sabe o sacrifício que é, o serviço caridoso, o significado de sacrificar-se. Já a Madonna do pop, uma deturpação, representa para a cultura pop o contrário. Reflita Madonna como rainha do pop, em contraste com a rainha do céu. O que ela está ajudando a gerar mais aqui na Terra? Cristos? Consciências iluminadas? Será? A depravação e o puritanismo são dois extremos entre os quais a humanidade vem pendulando por toda a sua história. E o Brasil está vivendo um momento espiritual muito sensível, onde, infelizmente, muitas catástrofes ainda se abaterão. Estamos entrando num momento de regeneração. Essa regeneração, ela vai vir. Mas passaremos por situações de muita dor, para depuração e para evolução. E enquanto continuarmos fomentando, investindo milhões e milhões de reais num showzinho, enquanto tantas outras estão com fome, com sede, com frio ou desabrigadas, isso demonstra o que é prioridade para o Brasil, para os políticos, para os que estão no poder e para as massas que inconscientemente ou conscientemente estão escolhendo viver nesse extremo.
Pese a mão no coração e pense. Não é, claro, por outro lado, para culpar as pessoas que estavam lá no show ou que assistiram o show na TV enquanto outros estavam sofrendo. A questão não é eles, a culpa não é deles. A culpa não é de ninguém. Mas devemos pesar em nossos corações qual é o padrão vibracional que nós estamos imprimindo na psicosfera do nosso amado país e do mundo. Porque a psicosfera, ela também rege a atmosfera, que por sua vez rege as condições climáticas. Se você acha apenas que as questões ambientais estão ligadas somente a questões ambientais, saiba que o consciente coletivo, o padrão consciencial, moral e vibracional do coletivo, também tem um impacto sobre a nossa questão atmosférica e os impactos ambientais. É o que nós chamamos de psicosfera. A atmosfera é o que vem de átomos, a atmosfera do planeta Terra, as questões atmosféricas do nosso orbe, dessa esfera que vivemos. E psicosfera é justamente as questões emocionais, mentais, vibracionais relacionados com a psique da grande massa de seres viventes que estão vivendo em nosso planeta. Essa psicosfera, ela toma ações, atitudes, ela adota comportamentos. Essa psicosfera vê a natureza como um mero servo de nós mesmos. Essa psicosfera não liga para a coleta seletiva, para a separação dos resíduos, para a redução dos resíduos. Essa psicosfera, em casa, no dia a dia, cada um não está fazendo o seu papel para garantir a limpeza das nossas ruas, para garantir o mínimo de higiene nos nossos rios, corredores de vazão de água, sistemas de liberação de águas pluviais. E, no entanto, também existem aqueles que estão no poder, os governantes, os políticos, que também não estão fazendo a sua parte. Então, é uma psicosfera somada de milhões e milhões de consciências que estão consciente e inconscientemente criando nas suas palavras, ações, comportamentos e também na vibração que está emanando tudo o que está acontecendo neste momento no nosso planeta. Estamos co-criando juntos a realidade. Ah, mas eu não quero catástrofe. Ninguém quer. Mas, no entanto, a nossa mente é uma catástrofe. Estamos perdidos na libertinagem, profanando o sagrado que é nós mesmos, em busca de prazeres momentâneos e fugazes, de autossatisfação sem significado, buscando atender os nossos desejos primitivos e instintivos a todo tempo. E o que esperamos que aconteça com a psicosfera e com o nosso planeta? Se eu estou tão imerso nos meus próprios desejos egoístas, como eu vou olhar para o lado, vou olhar para o todo e fazer as pequenas ações que vão contribuir com o crescimento, com a evolução do nosso planeta, moral e espiritual. Nós estamos pendulando a eras nessa depravação excessiva, depois puritanismo excessivo. A própria Bíblia tem vários relatos, Sodoma e Gomorra, depois momentos de puritanismo. Vivemos nesse vai e vem, mas existe um caminho do meio. Porém, infelizmente, para chegar lá, é necessário haver dor e destruição, que esses dois extremos causam.
Celebridades há décadas fazem o papel de inverter e distorcer símbolos sagrados. A indústria da música, há muito tempo, é uma ferramenta ideológica de manipulação da consciência das massas. Mircea Eliade, em seu livro Sagrado e Profano, falava que a sociedade que exalta o materialismo e idolatra outras pessoas mergulha no profano, se afastando do sagrado, e isso adoece a mente, o corpo e a alma humana, e por isso estamos tão doentes. Por isso que a sociedade está tão doente. Ah, Gabriel, mas como assim? Olha para o seu lado. Se você falar que a sociedade não está doente, é só você abrir o seu Instagram, é só abrir o TikTok, é só você ver os tipos de comportamento e coisas que o ser humano está valorizando. Schopenhauer ainda complementa esse pensamento do Mircea Eliade dizendo que uma sociedade extremamente racional, repito, sem saber, acaba inconscientemente buscando o atendimento dos seus instintos mais primitivos, e isso leva ao individualismo cego, ao egoísmo e ao caos. Porque, naturalmente, uma sociedade racional, extremamente racional, ela é também materialista. E aqueles que são materialistas vão sempre colocar à frente o egoísmo, os seus desejos, instintos e vontades egoístas. E dificilmente vão pensar de maneira altruísta. E o egoísmo e o individualismo levam ao caos. Estamos vendo no Rio Grande do Sul, enquanto pessoas estão tentando salvar outras, há homens, pessoas más, assaltando, roubando, violando, destruindo, se aproveitando do caos social. E aí, nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, está doente e precisa aprender pela dor. E assim seguimos vivendo a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, como dizia o próprio filósofo Arthur Schopenhauer. Todo mundo está naquela busca, naquela ânsia, preciso ter para ser feliz, ter. Quando tem, sente o tédio de possuir aquilo que buscava. E aquilo que antes iria ser o motivo da sua felicidade, que tanto ansiava, agora é o motivo do seu tédio e é deixado de lado. E naturalmente, vamos lá para a próxima coisa a buscar e perseguir, a conquistar. Vamos lá novamente para a nova coisa a realizar, a obter, a possuir. E aí a gente vai botando na frente os nossos desejos, vontades, instintos e esquecemos dos outros que estão ao nosso lado com muito menos. E tudo isso tem impacto. O consumismo tem impacto no meio ambiente. Ah, não, eu sou uma pessoa ambientalmente correta. Você já questionou o seu consumismo? Quantas coisas que você acha que precisa ter para ser feliz? Quantas coisas que você tem que não te fez feliz e mesmo assim continua buscando ter mais para ser feliz, quando na verdade tudo que você precisa é apenas ser feliz, ser você mesmo. E nesse constante ato de buscar ter, compramos roupas, sapatos, televisões, aparelhos, coisas, mais caixas, embalagens e coisas. E isso vai esgotando os recursos naturais, gerando resíduos, impactos ambientais absurdos. A quantidade de plástico que há no mar é absurda. E naturalmente exploramos aqueles que têm menos. Alguns acabam nesse consumismo, nesse capitalismo cruel, desenfreado, se colocando num topo de uma pirâmide, tendo mais, enquanto outros não têm nada, nem para comer. Enfim, existe uma guerra sendo travada pela nossa alma. E o campo de batalha é a nossa própria mente. Nós precisamos refletir, questionar, meditar. Como eu posso ajudar? Como eu posso tornar a minha experiência da vida mais sagrada? E não é sobre ser crente, ir para uma religião, é sobre ser espiritualmente
conectado consigo mesmo, com a sua egrégora espiritual, buscando a evolução moral, não para o puritanismo, não é para ser puritano, extremista, mas também não ficar alimentando uma indústria que está profanando o sagrado, desrespeitando, numa militância que já não é mais necessária, numa militância que está levando ao extremismo novamente. Calma. Calma. Novamente, existe uma guerra sendo travada pela sua alma. O campo de batalha é a sua própria mente. E você determina o resultado dessa guerra com a arma mais poderosa que você tem, a sua atenção. Isso quer dizer que você não deve mais escutar músicas pop? Não. Obviamente não é isso que eu estou dizendo. Como eu disse, o puritanismo também é veneno. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você fique mais alerta, mais presente, mais atento, mais atenta. Onde você está colocando a sua atenção? Onde você está colocando a sua energia? O que tu está valorizando, que está passando por cima da dignidade humana e até da sua dignidade? A humanidade está enfeitiçada, presa a um ritmo hipnótico e cega para o que está bem debaixo do seu nariz. E nessa guerra de puritanismo versus libertinagem, o inimigo que quer te manipular e te enganar, que prospera com a sua ignorância, é o mesmo. É o mesmo, sempre o mesmo. Perceba que há uma ilusão. A vida, a realidade material que você tanto valoriza é uma ilusão. A verdadeira pátria, a verdadeira vida é a espiritual, essa é eterna. Esse corpo de carne, nessa encarnação que você está vivendo, uma hora ele vai padecer, adoecer, morrer e ficar para trás. Mas o teu moral, o teu conhecimento, a tua sabedoria, isso continua, ou a falta dela, e as consequências disso. Maya, dentro das tradições hinduístas, vista como o véu da ignorância. Mara, o demônio da ilusão que queria impedir Buda de alcançar o Nirvana. Ou, nas palavras de Jesus, o príncipe deste mundo, o demônio que quer afastar as pessoas do Espírito Santo, da consciência crística. Independente dessas figuras metafóricas, antagônicas, simbólicas, a verdade é que existe o véu da ilusão e da ignorância que nos impede de enxergar a verdadeira pátria, a pátria da consciência, a pátria espiritual, da evolução moral, da evolução do egoísmo para o altruísmo, da evolução do individualismo para o coletivismo, da evolução do egoísmo, do materialismo para a caridade, para o amor, para a compaixão. Veja além da ilusão. Saiba que os atores deste circo, em sua maioria, também são vítimas presas neste mesmo ciclo de ignorância. Então não os culpe, a culpa não é da Madonna, não é disso ou daquele, não. Muitos deles são vítimas porque, assim como nós, estavam presos neste mesmo ciclo de ignorância. Como Cristo nos disse, através de seu exemplo, quando ele diz a Deus, ainda na cruz, perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Que nós possamos parar de alimentar também o ciclo da ignorância de nós contra eles. Ah, não, todo mundo que estava lá no show da Madonna agora tem que ser demonizado. A Madonna agora tem que ser crucificada. Não caia na mesma armadilha que fica alimentando o ciclo do ódio. Quebre ele. Perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Mas também olhe para o seu umbigo e busque a sua depuração moral. Porque no momento que você critica o outro, um dedo está sendo apontado para você. E você tem que olhar para esse dedo que está sendo apontado para você e olhar para si mesmo, para perceber que aquilo que você critica no outro também tem um pouquinho de si mesmo, que
precisa ser criticado, mas por você. Aquilo que você está condenando no outro também existe em você. De formas diferentes, de maneiras diferentes, mas a exata mesma medida. Então olhe para si mesmo e comece a depurar-se, expandir a sua consciência. Bom, espero de verdade que essa mensagem tenha tocado o seu coração para semear a consciência, a reflexão, não para crucificar, demonizar e nem criticar ninguém, mas para te fazer pensar. Se você chegou até o final deste vídeo e gostou do que aprendeu nele, deixa o seu like agora, o seu joinha para que esse vídeo chegue em mais pessoas e compartilhe ele, por que não? Se é claro, você sentir no seu coração. Vou deixar aqui também, no final desse vídeo, um card, onde você vai poder clicar no Transmute-se e assistir uma videoaula prática e gratuita para você aprender como canalizar sua energia sexual Kundalini, como canalizar e desbloquear a sua glândula pineal, tudo isso na prática. E no final dessa aula, somente no final dessa aula, eu farei um convite para você para o protocolo de 21 dias da transmutação, para que você seja o meu aluno. Se você sentir no seu coração, maravilha, se não, tá tudo bem. Gratidão à palavra pela sua atenção e lembre-se sempre, você não está mais sozinho. Somos todos um.